Olá, nós estamos começando nosso boletim, o boletim Marco Antônio Villa, e como nós já avisamos e já fizemos, né, é mais uma discussão no campo estrutural, né, aproveitando então o meio que o final de semana para discutir essas questões que não são aquelas do dia a dia, do cotidiano, que também parte delas são estruturais, é evidente, mas hoje nós vamos ficar, tal qual o último encontro, mas numa análise mais geral, né, para tentar entender certas questões que me parece, na minha leitura, muito complexas. Então, claro, de hábito, eu agradeço os milhões e milhões de visualizações do canal, mas muito obrigado mesmo, né? Mas são chegando a 160 milhões de visualizações e os milhares e milhares de inscritos. Se você está assistindo pela primeira vez e gostar da exposição, se inscreva no canal e dê uma olhada no conjunto aí das entrevistas. Nós temos entrevistas fantásticas, mais de 340, a maior parte delas, como eu sempre digo, atemporais, ou seja, você pode assistir a qualquer momento, que são reflexões riquíssimas de personagens, de juristas, economistas, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, passamos por políticos de diferentes matizes, pesquisadores do Brasil e do exterior, tem uma montanha assim, de conhecimento, uma verdadeira universidade aberta. Assista as entrevistas. Se você já está inscrito, indique o canal a um amigo, uma amiga, tá bom? Vamos lá então, já entrar direto aqui na nossa conversa de hoje, que é a questão do extremismo, né? Eu tenho conversado com muita gente, aí tenho lido, já citei alguns livros até para vocês, que alguns dos entrevistados, inclusive tinha destacado até o Guerra pela Eternidade, que eu citei, que está aqui em cima da mesa, foi na entrevista com o Fernando Gabeira, uma entrevista também fantástica, é uma das últimas entrevistas do canal, e venho acompanhando, claro, todas as reflexões que têm saído, artigos, ensaios, vendo no noticiário, e vem no caso brasileiro, para tentar entender, né? O caso do extremismo no Brasil, ele é um pouco diferente do que o extremismo, por exemplo, na Europa, né? Na Europa, o extremismo está presente, não é de hoje, né? Vale lembrar, você tem uma longa história, triste história de extremismo na Europa, de antissemitismo, diferentes formas de racismo, perseguições religiosas, etc., né? E isso nós podemos pegar país por país, tem um longo processo histórico e isso se manifesta. Mas lá, atualmente, nesse século, no século XXI, mais presente a questão dos imigrantes, né, que chegam ou do Oriente, ou do Oriente Médio, ou da África, especialmente, né, e aí eles chegam naqueles botes ali, pelo mar Mediterrâneo, no caso da Itália isso fica mais claro, tem o caso também da Espanha, agora tem incidentes que ocorreram ali no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, né, e a questão colocada na Europa, para esses movimentos extremistas, é a rejeição ao imigrante. Então, o imigrante é aquele que vai chegar com seus valores, sua religião, suas tradições, seus costumes, e vai dissolver a nossa sociedade nacional, os nossos valores, a nossa religião, a nossa história, etc. Essa é a leitura, grosso modo, que eles fazem. Para isso é necessário proibir nada, e os que já estão dentro, fazer com que o processo de assimilação seja o mais rápido possível e criando dificuldades para que eles mantenham as suas tradições e tal. E, portanto, cabe ao Estado não desenvolver políticas que garantam o livre deslocamento pelo interior da Europa, né, e internamente, né, também criar todas as dificuldades aos imigrantes, e aí passa por todas essas questões que eu levantei anteriormente, isso de uma forma muito rasa, tal, né, é a questão da imigração, é isso que dá o discurso à extrema-direita na Itália, que está no poder agora, inclusive, né, a extrema-direita na França, na Espanha, em Portugal, na Hungria, e etc, 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 né? Então, isso fica muito claro. No caso do brasileiro, nós não temos essa questão do medo do estrangeiro, né? Porque é fundamental você criar o medo, o extremismo, o medo é essencial ao discurso político extremista, precisa colocar o medo no cidadão, ele precisa ter medo, e aí ele opta, no momento da eleição, pelo partido extremista. E aí, no caso europeu, o medo do imigrante, né? No caso brasileiro, nós não temos isso. Temos um número, evidentemente, a presença da imigração no Brasil é fortíssima já desde o final do século XIX, né? Aí você tem a presença de italianos, portugueses, espanhóis, depois
no começo do século XX, aí vem a chegada de japoneses, depois, daí você tem todo um processo histórico, após a Segunda Guerra Mundial, muita gente de refugiados que vem da Europa para o Brasil, né, depois, mais à frente, você tem a chegada dos coreanos, que chegam aqui ao Brasil em certo momento, depois você tem aqui, também a presença dos bolivianos, peruanos, mais recentemente a chegada de africanos, né, e mesmo da América Central Insular, ali, especialmente do Haiti. Isso tem uma longa história dos imigrantes, mas esse não é a extrema-direita, esse não é um problema aqui no Brasil, né? Pela história do Brasil, pela forma como o Brasil foi construído. Então, o medo precisa procurar outro objeto. O medo é essencial ao discurso extremista, volto a ressaltar. E aí o objeto é o medo do comunismo. Aí você fica pensando, mas aonde estão os comunistas? Aonde eles estão? Em que lugar? Estão embaixo da mesa, comendo criancinhas, como falava no passado? Não tem, nós não temos comunismo no Brasil. O que é o comunismo? O comunismo é um Estado forte, que controla todos os meios de produção, a socialização, portanto, dos meios de produção, partido único, portanto, não há alternância no poder, as eleições são controladas pelo Estado, né, e pelo partido único, há um discurso, grande parte, de ateísmo pelo Estado, as organizações criadas de massa são controladas pelo Estado, há censura, etc, 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 né, entre algumas características do comunismo e tal. Não é o caso do Brasil, né? Nós temos a democracia plena, a Constituição mais democrática da história do Brasil, a Constituição de 88, tem uma alternância no poder, e não há socialização dos meios de produção, né? Etc, etc, etc. Né? Tudo isso que caracteriza os regimes comunistas não tem no Brasil. Né? Então, no caso europeu, ainda o medo se materializa no vizinho, ou aquele que passa na rua e que é identificado como imigrante. No caso brasileiro, fica mais difícil para construir o medo no comunista, porque quem é comunista? Comunista é o PT? Evidentemente que não, nunca os bancos ganharam tanto como nos governos Lula 1 e Lula 2. Né? Então, socializou o quê? Nada. Portanto, nunca teve, inclusive no seu programa, a questão do comunismo, né, do ateísmo, do partido único, de impor a ditadura do proletariado, nada disso, nada disso. Portanto, não pode ser o PT. Quem? Você vai ficar procurando que está no poder em algum estado, um prefeito, um governador, o presidente da república, um deputado? Nada. O comunismo não existe. E aí, então, como não existe o outro que é essencial para construir o medo, né, daquilo que pode colocar em risco o cidadão, no caso o risco aqui é a propriedade, né? É diferente, portanto, do caso europeu, aí vem a construção das fake news. Então as fake news, elas são produto da inexistência do outro para construir o discurso do medo, que é essencial ao extremismo político. Como não temos a questão dos imigrantes, insisto, tal qual na Europa, você tem de construir o medo do comunismo, mas não há comunismo no Brasil. Então, as fake news, elas têm um papel fundamental na construção de um comunismo imaginário. É um comunismo imaginário. E aí você começa a falar que tudo é comunista, né? E é ridículo, claro, em termos teóricos, se alguém for conhecer um pouco da história do comunismo mundial, né, ou pegar alguns retroagem em certo momento, até a conspiração dos iguais, né, a Babef, mas deixa de lado, não vamos voltar tanto, mas até o Manifesto Comunista, ali no início de 1848, aí sim, Marx e Engels, né, e aí você tem toda a história da Primeira Internacional, criada em 1864, da Segunda Internacional, criada em 1889, da Terceira Internacional, essa já após a Revolução Russa em 1919, etc. Né? Então, aí você tem, e após a Revolução Russa e a criação da União Soviética em 1922, você tem o comunismo lá, tal. No caso brasileiro, né, nós tivemos o Partido Comunista, tal, mas nunca teve próximo do poder, ou através das tentativas de golpe que em certo momento marcaram a história brasileira, né,
a presença de militares golpistas, tal. Você não vai dizer que em 1935, por exemplo, a intentona estava próxima do poder, a intentona comunista de 35. Claro que não, isso é uma enorme bobagem. Assim como eleitoralmente, quando o Partido Comunista teve liberdade entre 45 e 47, especialmente, que lá você tinha uma bancada lá de 15 deputados, salvo engano, um senador, né? E em alguns lugares você tinha vereadores mais presentes, como no Rio de Janeiro. Chegou a eleger um prefeito em Santo André, o Armando Mazo, que não conseguiu, inclusive, tomar posse porque o partido foi cassado, etc, etc, etc. Ou seja, a questão, portanto, que se coloca é que o comunismo, e depois foi colocado na ilegalidade, né, o Partido Comunista, e tinha representantes do Partido Comunista a partir de então, em outros partidos, mas sempre com uma presença ínfima. Assim como durante o regime militar, ninguém vai dizer que o Partido Comunista colocou em risco o poder do regime, e nem com o processo de redemocratização. Em suma, isso não pode dizer que a chamada esquerda brasileira, que tinha se afastado do Partido Comunista, como o caso do PT, criado em 1980, seja comunista no sentido clássico. Claro que nunca foi. Né? Desde a sua formação, sindicalistas, comunidades eclesiais de base, egressos da luta armada, intelectuais, etc. Então, você precisa construir as fake news, elas têm uma característica no Brasil, além do que ocorre no mundo, muito particular, que é a construção do medo do comunismo, da construção do comunismo e, que é fundamental ao extremismo, o medo. Sem o medo, não há discurso extremista. Né? E aí vem todas as fake news que são construídas sobre o passado recente e sobre o presente, propriamente dito, né? E desenhando um futuro. Caso os comunistas cheguem no poder, né? Era comum o ano passado, o que eles vão fazer? Vão transformar o Brasil nisso, você vai perder sua casa, né? Se você tem uma casa com 2 quartos, você só vai ficar com um quarto, o outro quarto vai estar com outra família, a sala com outra. Se você tem 2 carros, só vai poder ter um. Eles ficam inventando, colocam, e isso é uma coisa terrível da tecnologia moderna, né? Na fala de um líder opositor ao extremismo, uma fala em que ele defende o comunismo, aí vem aqueles absurdos na questão da construção das famílias, etc, etc, etc. Mas a questão do comunismo ela é central, né? Porque coloca o dedo na propriedade. Aí tem toda aquela questão que vem desde lá do Maquiavel, quando você fala em propriedade, coloca o dedo na propriedade, aí não tem jeito, né? Você vai encontrar uma forte rejeição. Então, no caso brasileiro, o extremismo tem essa particularidade. Ele tem a sua própria história. Claro que nós temos a nossa própria história do extremismo, que vem da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão, né? E isso não é pouco, muito pelo contrário, isso é muito, e muito mesmo, né? Ou seja, a questão da permanência da escravidão moldou uma política e uma sociedade muito particular aqui no Brasil, né? Diferentemente, por exemplo, do caso europeu, né? E nesse caso, aqui, esse extremismo já estava presente, né? O escravo era propriedade. Você sabia o que os jornais falavam, os debates parlamentares, quando foi abolido o tráfico de escravos em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz? Meu Deus do céu, era um barulhão. Depois, quando veio a Lei do Ventre Livre, em 1871, chamada de uma lei comunista, né? E depois, em 1888, quando a Lei Áurea e tal. E os que vão apoiar depois a República, grande parte são os escravocratas, né? Que perderam a propriedade e aí apoiam a República como represália a perda da propriedade por causa, na leitura deles, da monarquia, especialmente da princesa Isabel, identificada com o abolicionismo. Então, e aí você pega a Primeira República, toda a repressão sobre o movimento operário, especialmente os estrangeiros que são deportados, a repressão sobre os negros, impedir que os negros se transformem efetivamente o negro em cidadão, né? Aí tem clássicos da sociologia que trabalha sobre isso, né? Você cria toda uma legislação anti-negro, anti-mestiços, há tentativas de branqueamento, depois tudo isso vai passando, aí chega nos anos 30, vem a discussão se o Brasil é um país mestiço ou não, aí tem todas as interpretações, a de Gilberto Freire é muito importante sobre isso, etc, etc, etc. E depois passamos a ditadura nova, a ditadura militar, até chegar aos tempos contemporâneos. Portanto, tem uma história muito particular o extremismo aqui no Brasil. E essa questão do comunismo, é engraçado que ele está desde a lei Rio Branco, a lei do Ventre Livre, 1888,
ali 71, que ele está falando da Comuna de Paris, né, porque petroleiro por causa dos incêndios de Paris durante a Comuna. Então, a lei do ventre livre é no segundo semestre, a Comuna de Paris é no primeiro semestre daquele ano, né? Então, e aí vem todo esse discurso, e aí você vai construindo sempre o medo, e vai, agora, claro, com redes sociais, com essa modernidade, o processo de construção de notícias falsas é muito mais eficaz e muito rápido. Antigamente era um fato aqui, um fato acolá, o Luiz Carlos Prestes disse, entrar em guerra, Brasil e União Soviética, ele vai ficar com a União Soviética, tal. Aí você vai construindo essas versões. Agora você tem 10, 15 fake news por dia, se for o caso, né? Você vai recebendo, né, dos gabinetes do ódio que estão espalhados aí pelos extremistas. Nós vimos no último quadriênio presidencial. Então a questão que se coloca, e é isso que é o motivo do nosso encontro hoje, é que combater o extremismo no Brasil, ele é diferente da forma de combate ao extremismo na Europa. Na Europa tem essa questão dos imigrantes, como integrá-los. E a Inglaterra tem uma contradição interessante. Ao mesmo tempo que agora está negociando até com a França para impedir essa questão da passagem ilegal pelo Canal da Mancha e a chegada de imigrantes de forma clandestina, eles têm 1 milhão de vagas de emprego a serem preenchidas, né? É engraçado, e falta mão de obra. Mas aí, claro, alguém pode dizer assim, mas não é essa mão de obra que vem dos imigrantes. Não necessariamente, depende do setor onde falta tal, mas não é essa a questão. O que eu estou querendo dizer é que lá você tem essa presença de imigrantes que ninguém sabe quando essa questão vai ser resolvida, porque tem as questões que advindas do Oriente Médio e a miséria da África, né? Porque afinal alguém só sai do seu país e passa situações terríveis, né? Alguns atravessam parte do deserto do Saara e chegam ao litoral e depois acontece toda aquela tragédia. Quantos que não morreram nessa travessia no mar Mediterrâneo para chegar à Itália, ao litoral da Itália, ao litoral da Espanha, né? Os que vieram do Oriente Médio, todos lembram aquele menino, aquele garotinho morto, né? Quando eles estão fugindo da guerra civil, tinha guerra civil na Síria, no Iraque, né? Que evidentemente não está pacificado até hoje. Você tem um governo no Iraque, é um governo muito frágil, um governo na Síria até hoje também muito frágil. Em suma, eles têm questões que são de difícil solução, né? E entre outras, a questão é bastante complexa, só estou fazendo uma análise bem rápida sobre isso. No caso brasileiro é diferente, não temos imigrantes, mas vem a questão do comunismo. Aí a grande questão é do debate político, de você politicamente, através da cultura política, da cultura democrática, do debate, mostrar aquele cidadão que imagina que vai perder sua propriedade porque o governo é comunista, né? Você mostrar, primeiro, que o governo é comunista, segundo, que ele vai manter a propriedade, né? E mostrar o progresso econômico, né? No caso brasileiro, está muito amarrado o extremismo com a ineficácia econômica, com as últimas 3 décadas, especialmente, que foram décadas em que a economia cresceu muito pouco, né, do que cresceu entre 1930 e 1980. Se você pegar de 80 para cá, essas 4 décadas, você tem uma média de crescimento do PIB muito baixa. Tivemos muitas recessões, várias. Inclusive, o pior triênio da história econômica republicana foi 2014, 2015 e 2016. Se você consegue fazer o país crescer de forma estável, 3, 4, 5% ao ano, porque mais do que isso hoje é muito difícil, né? No caso brasileiro. E aí você começa a melhorar a qualidade de vida da população, enfrenta algumas das questões sociais que é possível enfrentar desde que você tenha plano, projeto, equipe, capacidade de articulação política, etc., vai mudar. Evidentemente, você tem uma profunda alteração política no país, né? E aí o extremismo também perde, até o discurso do comunismo fica caricato, né? Fica caricato, porque a pessoa começa a melhorar de vida, começa a ter bens, né, propriedade, e que advinda da política econômica governamental, da eficácia da política econômica governamental. Cadê o comunismo, então? Não há o comunismo. Então, a questão econômica, ela é central no avanço do extremismo, porque quando você tem emprego, quando você tem a perspectiva que o futuro será melhor que o presente, não há espaço para o extremismo político. O extremismo político é o rancor, é o medo, é o ódio, né, de uma situação presente em que ele vê que o futuro ele pode estar pior do que no presente, e no presente ele está pior do que no passado, né? Essa é a questão para entender a particularidade nossa, que é diferente do que ocorre, por exemplo, na Europa, que você tem um quadro, portanto, distinto, né?
A ideia justamente desses dois encontros, o que nós falamos um pouco sobre a questão do federalismo no Brasil e democracia, agora sobre a questão do extremismo, é lançar questões para refletir sobre a crise brasileira, né? Nós estamos numa crise política que não é de agora, é longa, né? E que tem várias razões. Eu estou levantando algumas delas, que é possível enfrentar caso tenhamos um bom debate político. Ou seja, chega de lacração, chega daquela mediocridade ao estilo Eduardo Bolsonaro, com o Bananinha, né? Fazer aquelas palhaçadas com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ou outro colocar peruca loira lá, o deputado mais votado do Brasil, é um babaca, né? Não, é fazer uma discussão. Agora, eles não vão fazer essa discussão. Quem tem de fazer? Quem tem qualidade, e tem parlamentares que têm qualidade intelectual, política, força política, para fazer isso na Câmara dos Deputados e no Senado. É necessário tomar a iniciativa de colocar outros temas para serem discutidos, e não aqueles temas que interessam aos extremistas. E a todo dia eles fazem isso, para lacrar, né, e tirar a discussão, desviar a discussão das questões centrais que são colocadas aqui no Brasil, e sempre criando medo, o medo, porque o extremismo precisa do medo para obter resultado eleitoral. É isso. Se você gostou dessa conversa, desse bate-papo de hoje, e já está inscrito no canal, indica a um amigo. Se você está vendo pela primeira vez, gostou, se inscreva no canal, né? Veja as nossas entrevistas. Olha, é sensacional. Nós temos mais de 340 entrevistas, né, com gente, uma maior pluralidade no campo político, ideológico, né? Nós temos aí juristas, temos historiadores, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, temos aí ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, de diferentes correntes políticas, pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Temos um elenco fabuloso dessas entrevistas. Acessem, assistam, que certamente vocês vão aprender muito. Veja as 10 últimas, só dê uma olhada. Puxa vida, é fantástico, tá bom? É isso. Se vocês quiserem me seguir, podem me seguir lá no Twitter, sempre a gente está tendo uma intervenção direta lá no Twitter, no Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, no TikTok, Marco Antônio Vila Oficial, e lembrar, claro, como vocês já sabem, já saiu tantas vezes, já falei tantas e tantas vezes, logo pela manhã, na CNN, eu estou no CNN Novo Dia, entre as 7h30 e as 9h30 da manhã, tá bom? Nos encontramos proximamente, e vocês viram então que esses dois boletins tiveram o objetivo de discutir essa questão mais estrutural. Até a próxima.